Tem uma coisa que a gente não discutiu ainda sobre os quadrinhos que me chamou a atenção num bate-papo que eu tive com um colega meu sobre histórias em quadrinhos. Não é que as histórias em quadrinhos são ruins, não é que algumas histórias são medíocres, não é que as histórias sejam mal escritas, mal desenhadas. O problema todinho está na minha falta de escolha, falta de critério e na minha má formação psicológica, intelectual e HQzaras para ler os quadrinhos e o mau gosto que eu tenho ao escolher as edições que eu vou ler. Falando com esse meu amigo sobre algumas edições, algumas histórias, né? Alguns personagens e as suas carreiras meteóricas pelos quadrinhos, a gente estava citando algumas histórias e dizendo assim, cara, isso é muito bom e tal, isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara, eu li isso aqui, mudou minha vida, minha história a partir de agora não é a mesma. E ele disse assim, não, cara, o problema é o seguinte, toda história em quadrinho, ela tem um propósito, ela vai alcançar esse propósito. Alguém vai ler e vai com certeza entender qual é o propósito daquela história, porém, não é todo mundo que tem um bom gosto para boas histórias. Tem histórias que são escritas para chocar, para trazer um despertamento do personagem, seja do próprio enredo do personagem, seja uma proposta nova de uma saga, de uma conclusão de saga, ou então de um início de uma nova fase, que vão fazer com que você fique, meu Deus, caramba e tal. Só que, como eu pressuponho de que aquela história vai ser assim, assada, e assada, e afada, e afleita, a minha expectativa começa a tirar de mim a possibilidade de gostar da história. Porque se for a história do Homem-Aranha, eu já vou esperando todos os elementos que existem em todas as histórias do Homem-Aranha naquela história. E quando a minha expectativa por esses elementos não são alcançados, aí a história fica ruim. Quando eu vou ler uma história do Super-Homem, e aí tudo aquilo que eu tenho na minha mente sobre o Super-Homem, os seus poderes, a forma em que ele enfrenta as dificuldades, sejam elas sociais, sejam elas de outros planetas, porque ele é alienígena, ele luta com problemas de outros planetas também, de outras galáxias. E aí tudo aquilo que eu formo na minha mente antes de começar a ler a história, ao ler a história, quando eu não alcanço, começa a transformar aquela história numa bosta, uma porcaria, acho um lixo. Só que não é a história que é ruim. O meu mau gosto superou até a minha expectativa daquela história ser boa ou não. Eu não tenho uma seleção mental certa para ler algumas coisas. O cara chega assim, o Macho Spawn é a melhor cor do mundo, cara, nos anos 90, o churume do que estava saindo tá dentro de Spawn, aí você lembra da Image, lembra daqueles clássicos, lembra do Youngblood, lembra do Savage Dragon, e lembra de tudo aquilo que saiu naquela época, aqueles heróis, aquela Marvel e DC fake, aquela Marvel e DC da Shopee, várias equipes imitando Vingadores, imitando X-Men, X-Force, imitando os Thunderbolts, imitando tudo. Mas ela teve um propósito para se concluir naquela época. E hoje em dia, ao ser relançado, né, porque está sendo relançado muito material daquele, a gente com outra visão, com outra pegada, com outro entendimento, até com um saudosismo, uma nostalgia, vai ler e a gente vai sem aquela expectativa toda dos números 1, sem aquela expectativa toda de achei um novo X-Men, achei um novo Quarteto Fantástico, achei um novo Superman, achei um novo Batman. Que é o que está acontecendo agora com a Marvel nas suas revistas Ultimate e com a DC nas suas edições Absolute. Nós estamos com aquela expectativa de que o Batman Absolute vendeu muito lá fora, vai vender muito aqui. A gente está doido pro volume 2 do Homem-Aranha, porque o primeiro foi fantástico. E assim a gente é caçadores de histórias boas, sendo que dentro do nosso coração, a nossa expectativa, ela sempre eleva histórias que normalmente deveriam estar padronizadas e não tão hypadas como a gente faz. Invencível é um exemplo de que todo mundo falou Invencível, não sei o que, o mesmo autor de The Walking Dead, eu mesmo fiz um vídeo, coloquei aqui, que era o que ia salvar o mercado brasileiro, já que o mercado brasileiro está na mesmice há muito tempo, mas o Invencível é algo fora da caixa. Eu li a história, vou fazer uma resenha depois, né, aqui no vídeo, aqui no canal, porque lá eu faço uma resenha de quadrinho, então o Invencível está na lista. Mas, meu irmão, é bem normalzinho, igualzinho, não tem
Nada de que, meu Deus, e agora? Para que lado irei? Depois de ler Invencível, existe a vida pré-invencível e pós-invencível? Não. O problema das histórias de quadrinhos não é que as histórias sejam ruins, ou as fases ruins, o escritor é uma porcaria, o cara tá fora do entendimento. O que ele tá fazendo com o meu personagem favorito? É porque eu tenho mau gosto. Eu, Hugo. E quando eu vou ler, o colega me disse assim, Hugo, essa história aqui é a pior do Demolidor. Aí eu, macho, essa história aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, eu peguei a revista, li, gostei. Porque eu gosto do personagem. E até o que é ruim, se eu não colocar demais expectativa naquilo, eu consigo absorver alguma coisa legal. Porque é algo meu, algo pessoal, eu tenho uma ligação com o personagem. Já tem gente que coleciona por colecionar, virou um profissional. E aí a análise dele já é uma análise que totalmente fora do prazer, fora da satisfação, fora da alegria. Aquele menino pequenininho que ia na banca comprar revista por mês, já não existe mais dentro dele. Agora tem um homem crítico no qual ele percebe as nuances e as... vomitar com um bocado de idiotice que os caras falam. E a gente tem se transformado nessas pessoas. E a forma como a gente seleciona os quadrinhos hoje pra gente ter na nossa coleção transforma a nossa coleção na nossa cara. A gente é mal encarado, a gente é mal quisto, a gente é mal amado, a gente é mal vivido, a gente é mal... A gente é uma desgraça. Aí a gente quer que a nossa coleção seja maravilhosa. Só tem os quadrinhos perfeitos, as editoras maravilhosas, eu sou uma pessoa incrível. Não, cara, você transforma a sua coleção naquilo que você é. Uma pessoa... Esses dias comentaram num grupo aí, dizendo que assim, o Hugo é rancoroso, o Hugo é amargurado, o Hugo é não sei o quê. Só você ver minhas revistas aqui, ó. O que eu leio, o que eu usufruo, parece comigo e com a minha personalidade. As amizades que a gente fez dentro dos quadrinhos também traz um pouco desse vestígio do que a gente está procurando. E colecionar é isso, cara, é uma construção diária daquilo que a gente quer, muitas vezes, esquecer. Quadrinho não é pra gente ficar lembrando, é pra gente esquecer e começar a ir pro próximo. A gente lê um hoje, já esquece e vai pro próximo. Tem um quadrinho que saiu agora, do Demolidor, que é um personagem que eu curto muito, que é o Jack Batalhador Murdock. Que não é um quadrinho sobre o Demolidor, depois eu vou fazer resenha desse quadrinho também. Ele é um quadrinho sobre o Jack, que é pai do Demolidor, no tempo que ele trabalhava lá nas docas, ele era boxeador. São 4 rounds da luta que ele teve, na última luta do pai do Demolidor, transformaram em 4 capítulos e fizeram com que a gente entendesse essa transição do pai do Demolidor para o Matt Murdock, já como Demolidor. Cara, um quadrinho muito sensível, um quadrinho muito legal, um quadrinho muito divertido, um quadrinho muito triste. E o meu mau gosto por escolher histórias boas pra mim fez com que essa fosse pro top 5. E eu já conversei com gente que eu conheço que é fã do Demolidor que disse que é uma porcaria o quadrinho. Porque depende muito de como eu estou quando eu vou ler. Depende muito de como depende muito do que eu procuro naquela história. A história já vem me entregando algo, mesmo assim eu estou procurando algo dentro dela que às vezes não é o que ela se propõe a me entregar. Eita, que você está filosofando muito. Não, não é sobre filosofia, não é sobre coisas trans-espirituais. Eu estou falando sobre... Nem sempre a culpa está fora de mim. Às vezes o problema todinho está dentro de mim mesmo. E eu quero me tornar uma pessoa melhor, lendo meus quadrinhos, conversando com meus amigos, escutando uma boa música, enfrentando os problemas de uma forma mais leve. E quadrinhos proporcionam isso. E o problema todinho das histórias de quadrinho ruim, tipo essa fase aí do Batman do Zdarsky, é o meu mau gosto. Porque são ruins, mas você que coleciona não para de colecionar, não para de ler, não para de comprar aquela edição. Alguns amigos meus são fãs do Homem-Aranha, estão achando essa fase horrível e dizem assim, ó, não vejo a hora dessa fase acabar. Eu disse, tu parou em qual? Não parei não, tô comprando todo mês. O problema é teu mau gosto. O problema é o meu mau gosto. Até o próximo vídeo.